Kátia, a sua mente já mentiu pra você? Já, e ela tenta todo dia. Ela tá sempre ali, tentando. E a sua, Rafa? Qual foi a pior coisa que a sua mente já te falou? Ela já me falou que eu não ia chegar onde eu cheguei. Que eu não ia ser o que eu sou hoje. Ela já me falou. Muito bem. A mente da nossa convidada também há algum tempo pediu ajuda, né? Sim. E o nosso episódio de hoje é sobre vulnerabilidade. Porque quando a gente se abre para falar das nossas fraquezas, e não digo nem fraquezas, eu digo desafios, porque nem tudo é fraqueza. A gente se torna vulnerável. E às vezes isso pode ser interpretado como algo ruim. Estou sendo vulnerável, estou me sentindo vulnerável. Mas nem sempre a vulnerabilidade ela nos traz uma imagem ruim, se a gente souber lidar com ela e ouvir o que ela nos traz. Já diria o livro, como Da é que é, Brené Kátia? Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Exatamente. Que é perfeito. Exatamente. E para falar sobre isso hoje, nada melhor do que a nossa convidada especial, Tainá Chiarello. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Amei o convite. Muito legal estar aqui. E vamos fazer um episódio bem legal sobre nossas vulnerabilidades, mostrar que não é fraqueza, né? Bora. E é nós mesmos. A internet vende uma imagem que a gente acha que é perfeita e não. A gente tá aí, nós somos reais, somos de carne e osso e de muitos pensamentos também. Boa. Tenho certeza que esse Tô toda podcast arrepiada, vai gente. ser profundo, gente. Então fica aí com a gente o tempo todo. Nós estamos lembrando no YouTube, no Spotify e também convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, @Movimento Mulherar, nosso Instagram, que é o nosso ponto de encontro. E lá você consegue acompanhar tudinho. Estamos nesse episódio, eu, Kátia, a Lu e a Rafa. E você sempre tem episódios novos a cada 15 dias. Muito bem, gente. Tô toda arrepiada e como a Kátia falou, tenho certeza que esse episódio vai dar muito o que falar. E Tainá, você gravou um vídeo há um tempo atrás. Um vídeo muito forte, muito verdadeiro. E eu queria começar perguntando o que te fez apertar o gravar na câmera aquele dia? A terapia. Amor, muito bom. Mas como eu vim de uma série, né, de muita exibição, de mostrar muito a minha vida perfeita, eu tô desde 2020, desde o começo da pandemia, mostrando no Instagram o quanto a gente pode chegar lá, o quanto a gente é forte, o quanto a gente é destemida, o quanto a vida pode ser perfeita, o quanto viagem é legal, amigos são legais, tudo, tipo, a vida perfeita mesmo. E aí eu fiquei um tempo sem postar, porque eu estava passando por uma série de depressão, crise de pânico, muita coisa desencadeou ali na minha cabeça, deu uma série de burnout também, por conta do trabalho. E aí na terapia eu falava sobre isso, eu falava, eu sumi, as pessoas estão pedindo sobre mim, eu posto coisas do dia a dia, assim, o já fui, ainda vou na academia e tal. E as pessoas começaram a pedir, cadê você, cadê você? Eu não tinha coragem de aparecer, não me sentia na obrigação de responder aquelas pessoas. Aí até que um dia eu tomei coragem, gravei um vídeo, foi de uma vez só, não fiz 1000 tentativas, foi bem isso aí, apertei o play e fui no gravar e eu falei, olha, o castelo de diamante que vocês viram aqui, o prêmio do que seja doce, a pessoa que tá sempre sorrindo, vendendo doce, vendendo alegria, vendendo essa vida perfeita, desmoronou. Não existe mais por aqui nesse momento. E aí, foi isso mesmo. Foi um vídeo super verdadeiro. Foi um vídeo que eu botei tudo pra fora. Não tive roteiro, não escrevi nada antes. Eu só apertei play ali e fui mesmo. E olha, eu vou te dizer, Thay, assim, tanto que a gente comentou antes de iniciar a gravação, que esse foi o vídeo, digamos assim, que inspirou esse bate-papo, porque eu assisti ele e eu fiquei, assim, impressionada, assim, primeiro pela tua coragem, eu acho, de expor uma vulnerabilidade e
pela oportunidade que eu acho que tu trouxe com esse vídeo de deixar, e eu até me emociono, gente, pra falar assim, mas de deixar tantas pessoas se identificarem e pararem de pensar que as vidas são perfeitas, né? Mas o que eu queria te perguntar, isso foi uma construção, esse momento de chegar até a gravação do vídeo, ou aconteceu alguma coisa que você, não, para, eu preciso falar isso para que as pessoas vejam também esse lado, como que foi? Eu não senti como se eu devesse postar para dar uma satisfação. Por mais que as pessoas estivessem pedindo sobre, eu não senti que era sobre isso, sabe? Mas exatamente como a gente estava falando antes, de postar para nós. De postar o que tá na academia para ser um check, para ser uma rotina. De postar que tá viajando porque quer, ou uma foto bonita, sabe? Eu postei para mim. Legal. Foi um... Não, obrigada. Foi um insight mesmo que eu tive. Eu falei, se tudo bem, se não der visualização também eu vou deixar lá, sabe? Não queria pagar. Foi porque eu acho que ia me fazer bem no momento. E eu tava muito frágil quando eu postei o vídeo. E aí tantas pessoas se identificando, me agradecendo, me parando na rua para me abraçar. Foi um abraço na alma, assim, sabe? Que eu não esperava nem um pouco. Foi bem legal, assim, no momento. Mas eu não postei com esse intuito de jeito nenhum. Foi uma coisa realmente de postar pra mim. Tipo, é a minha rede social e agora eu quero mostrar aqui também que não é só viagem, amigos e festa. Sabe? Que eu sou... E como é que tu chegou neste nível, sabe, Thay? Porque, por exemplo, né, que seja doce, que foi um auge, que todo mundo acompanhou, né, e a doceira e os doces lindos. Quando tu foi percebendo, quais foram os sinais que tu foi se percebendo que tu não estava bem? Sim, eu trabalhava no Armazém Pierina, trabalhava com o Instagram e também inventava de fazer 1000 coisas por fora. O que aparecesse do Instagram eu tava me enfiando assim. E aí, no armazém, eu comecei lá como confeiteira. E aí eu foi tomando proporções, assim, a profissão, que eu tava comandando a cozinha inteira, numa hora, né? E aí eu tava com o Instagram, vários projetos, eu tinha que entregar muita coisa do Instagram, muita coisa de empresas parceiras, não podia deixar na mão, e também cuidar da cozinha inteira do armazém. E um pouco até do atendimento também. E aí aconteciam falhas, porque, claro, né, a gente trabalha com seres humanos. Eu consigo entender isso agora, depois de muita terapia. Mas aconteciam falhas e eu levava para o lado pessoal. Por exemplo, no armazém. Reclamaram de tal atendimento, reclamaram de tal prato. Eu levava muito para dentro de mim, sabe? Meu Deus, isso foi culpa minha. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu posso fazer para melhorar? E esse sentimento durou por pelo menos 1 ano. E eu falando que eu precisava desacelerar, falando que eu precisava pegar menos responsabilidades. E eu cada vez mais, com mais trabalho, mais responsabilidades, mais problemas. E aí deu um burnoutão, assim. A psicóloga falou, né? Você chegou no extremo, até que um dia eu me peguei no armazém. Eu tinha que fazer só... A confeiteira saiu de férias e eu tinha que cumprir as férias dela. Aquilo eu sabia fazer de olhos fechados. Assim, era fazer doce. É o que eu sei fazer de melhor e é o que eu sei fazer de olhos fechados. E aí eu tinha só que montar a vitrine aquele dia. Eu monto uma vitrine de doce em 20 minutos, assim, se me deixarem. E aquele dia eu tinha que montar a vitrine e tinha passado 4 horas ainda. Eu tinha feito, sei lá, uma fileira da vitrine. E aí eu fiquei meia hora parada, olhando pro chão. Meu Deus. Juro, eu acho que deu uma meia hora, porque eu lembro de ter olhado pro relógio, assim, e eu fiquei, meu Deus, eu fiquei meia hora parada. E parece que tudo se apagou da minha cabeça naquele momento. Tudo foi por água abaixo. E aí, não deu 2 segundos, eu fui falar com a Sandra, eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso de um tempo, eu preciso sair. E ela até falou, quer um tempo pra tua cabeça, assim, eu entendo super. Eu falei, não, eu quero sair, eu preciso de um tempo pra mim. E aí eu também conversei com vários patrocinadores do
do Instagram. Falei, não consigo agora. E parei. Parei com tudo, absolutamente tudo. E aí foi nessa hora que deu tipo, macaquinhos batendo, sabe? Os pratos, assim, na cabeça e agora estamos aqui. Isso faz quanto tempo, Thay? Foi em janeiro. Nossa, pouco tempo. Foi em janeiro. Meu Foi Deus. próximo do vídeo. Uhum. Foi próximo do vídeo. Do vídeo fazia um mês, por aí, 2 semanas, que eu tinha pedido as contas. Isso aí. E o que mudou de janeiro ou desse episódio até hoje, Tainá? Então, eu acho que eu passei a me conhecer mais. Eu vi que eu fazia muita coisa pra... Ainda faço, mas o que me levou a ter o burnout foi dizer sim pra tudo, sabe? Entendi na terapia que eu preciso de limites. Uhum. E dizer não também não te torna uma pessoa ruim. E a gente tá num passinho de formiga, sabe? De tartaruga. Tá? Eu vou me conhecendo aos poucos, eu vejo o que eu gosto, o que eu não gosto. E tá assim. Eu aprendi limites, sabe? E consegue no dia a dia? Porque assim, ó, a gente ouve muito hoje falar sobre isso. Sobre e o não, né? Sobre o não. Todo mundo fala Exato, dizer não. assim, a gente ouve falar muito sobre a questão do limite, de você, inclusive o Mulherar tem muito disso, da gente encorajar as mulheres a serem e fazerem o que elas querem, né, ser e fazer, e não o que a sociedade impõe ou que o Instagram impõe. Mas a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Como que tá Sim. isso pra Thay, essa prática no dia a dia? Consigo muito pouco. É o que eu falei, são passos de tartaruga, assim. Quando a gente percebe, né? Porque é muito automático você falar sim pra tudo. Sim, claro, não tem problema, vamos lá. Claro que eu faço. Até era pra gente ter gravado o episódio há um tempo atrás, né? E não rolou. Por causa exatamente desse passo, assim. Foi chegando o dia, eu falei, não consigo. E na hora eu topei super. Não, vamos lá, vamos fazer e tal. E tá sendo assim, são mais coisas pessoais mesmo, sabe? O profissional, as pessoas já entenderam que eu tô numa pausa. Então, se eu me disponho, eu vou atrás. Igual na Páscoa agora, eu me dispus a fazer ovos de Páscoa. E aí a gente fez, foi um sucesso. Ainda bem, assim, me mostrou que eu sei o que eu faço, sabe? E o não, ele vem aos pouquinhos. É tipo um crescimento pessoal, sabe? Um aprendizado pessoal. Eu acho que a hora que você realmente aprender a falar não de primeira, vai ser libertador, assim. Vai ser, ufa, sabe? Ai, falei não. E eu acho que isso é pra todo mundo, sabe? Que agora o livro que eu tô lendo agora é A Coragem de Dizer Não. Que também é muito bom. E ele bate muito na tecla que a gente tem essa dificuldade, né? A teoria, a filosofia do livro ali é porque que a gente tem essa dificuldade de dizer não, porque no fundo a gente quer a aprovação das pessoas. Essa é a teoria do livro. Por isso que a gente não consegue dizer não. E tinha o casamento também. Ah, é verdade. No meio disso É tudo, eu tava verdade, casando. Thay. Então a aprovação que eu tava esperando das pessoas virou uma coisa muito mais aprovação das pessoas do que pessoal, sabe? Virou um negócio, meu Deus, o casamento do ano, quem vem, quem vai estar, e não sei o quê, e decoração e comida, e essa mesa de doce tem que ser supimpa, a comida que você vai servir tem que ser perfeita, porque as pessoas estão esperando muito disso e não sei o quê. E foi isso também. O casamento ajudou. E como é que foi uma esse pressão. caminho. E como é que foi casar nesse cenário? Eu não sabia ainda. Pra mim, eu já tava tomando um remédio porque eu não queria ficar louca com os preparativos, né? Eu falei, não, preciso de alguma coisa porque eu não quero ficar louca nos preparativos e tal. Não tava fazendo terapia ainda. E depois do casamento eu simplesmente parei de tomar o remédio também. Falei, agora Você deu passou, alta. né? Exato. Agora passou, não preciso mais, não preciso disso, não sou fraca. E aí que foi
por água abaixo. Daí eu entrei num pocinho e fiquei lá no fundo, bem quietinha. Depois de ter me dado alta sozinha do remédio. E aí passou o casamento, eu tava fazendo exercício antes do casamento 3 vezes por dia, trabalhando nessa rotina louca que eu falei pra vocês. E também tendo que viajar pra fazer trabalhos fora daqui, tipo Maravilha, Chapecó. Então era tipo viagem, armazém e exercício físico. E eu me cobro muito. Além de todo o complexo, eu tenho complexo também com a minha imagem. Então eu me olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo. Então eu preciso me matar na academia. E aí pro casamento eu tava fazendo isso mais do que tudo. Imagina, assim. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Nossa. E era 1 hora todas as vezes. E tava assim, óbvio, né? A hora que eu parei, eu tiltei. E tiltei legal. Agora, como é importante, né, essa ajuda da terapia que tu teve, né, a própria medicação, e isso também, e eu acho engraçado que terapia também vira um hábito, né, depois que tu começa, você não consegue mais, Vira. que bom, né, que a gente tem essa possibilidade de nos ajudar com esses hábitos, né. E a terapia é pra você se escutar, né? Isso. Eu acho legal porque você pensa coisas que você não verbaliza, Uhum. mas você se escuta muito enquanto você tá falando ali. Você fala coisas que você nem imagina que ia falar. E é um autoconhecimento muito grande, assim. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha feito terapia. E aí, depois que deu toda essa série de episódios, aí eu comecei e eu fiquei, meu Deus do céu, como eu penso nas coisas, sabe? Como é importante. Aham. Falando em hábito, preciso confessar uma coisa pra vocês. Confesse. Eu tô com um hábito de pedir comida da Degustare, Ah, direto. Esse é um hábito bom. Vocês não têm noção. Porque, né, Degustare é nosso parceiro aqui no Pode Delícia. Mulherar, delicioso. Sempre tem uma comida boa e hoje, Taine, você vai ter uma terapia com comida aqui com a gente. Porque o Deuclésio, o chefe, está trazendo para nós, produção. Pode pedir pro Deuclésio entrar. Meu prof. Olha. Então ele tá aqui com a Olha. gente, ele veio pra cá pra trazer uma terapia pra nós em forma de amor, em forma de comida, né? E hoje tem novidade. Quer dizer, todo episódio até hoje teve novidade da Degustare. Não sei qual episódio ainda não teve novidade. Mas a Degustare agora também está servindo almoço. Isso mesmo. Então, quem ainda não sabia dessa novidade, pode conferir as delícias do Deuclésio agora também ao meio-dia na Degustare. Gente, Pode tudo entrar, pode Deuclésio. chegar, Deuclésio. Você sabe que você Meu é o Deus. convidado mais esperado. Gente, tem até doce. Ele traz o almoço e a sobremesa, Rafa. O Deuclésio não faz nada pela metade, né, Deuclésio? Gente, tô com o olho brilhando. Olha só. A gente passa bem nesse podcast, viu, Thay? Isso não dá pra negar. O que temos hoje, Deuclésio? Você que vai contar o que tem hoje. Vou espiar. Vou espiar. Pode sentar, fica à vontade. Gente, olha. Não vou falar que eu amo. Então, pessoal, hoje trouxemos mais uma novidade da Degustare, né? Desde terça-feira a gente começou a servir, Recente, novidade almoço, quentinha. então a gente não tinha almoço, então a partir de agora de terça a gente começou. Então tá um cardápio bem bacana, né? Então hoje eu trouxe o cardápio, por exemplo, de quinta. Então eu trouxe um calzone, que na quinta-feira, toda quinta tem festival do calzone, né? Olha! Então o nosso buffet vai ser completo sempre com 16 pratos de salada, 2 tipos de arroz, né? Um integral e um branco, feijão, 3 tipos de massa, 3 tipos de carne, 4 tipos de acompanhamento. Então esse sempre é o escopo, né? Aí os dias específicos, segunda-feira o carro-chefe é o nosso espaguete ao molho fungo, né? Vou ter que ir na segunda. Segunda-feira é meu É. dia. Na terça-feira sempre vai ter então o costelão assado também. A terça é o meu. Na quarta-feira aí tem o tortelho. Ai, o meu! Olha aí, viu? A quinta então são os calzones e na sexta-feira frutos do mar. Então sempre vai ter um camarão, Na uma sexta bota de eu vou. camarão. Olha aí. Ele não contou, mas ele fez o cardápio baseado no nosso episódio de hoje. É verdade. Então hoje eu trouxe essa marmitinha para vocês, para exemplificar, né, um pouco do nosso almoço que vai ter todos os dias aí, de segunda a sexta. Falando em marmita, Deuclésio, quem não quiser ir lá pode pedir. Sim, sim. Almoço Aí também. tá nos aplicativos de entrega também, ou diretamente com nós, então a marmita será entregue, né, ou retirar também lá bem tranquilo.
Muito bem. Mais uma Delicioso. novidade. Falei, até hoje a gente só divulgou a novidade, né? É verdade. Maravilhoso, depois. Maravilhoso. Você não Muito trouxe pra bom. você, não? Não. Podia sentar e almoçar com a gente. Pois é, podia. Eu dia de podcast, eu não sei vocês, mas eu já almoço bem pouco, só Eu. pra deixar espaço pra comida do Deoclésio. Hoje almocei pouco. Uhum. Muito bem, obrigada, Valeu. Deoclésio, né? Maravilhoso. Aí, pela comida, obrigada por tudo sempre. Pelo capricho Isso. e o atendimento espetacular de Obrigado sempre. vocês pela oportunidade, mais uma vez, né? Tá junto aí, né? E tá Vou comer falando um pouco ligeiro da Deus, tá? pra chegar na sobremesa. Isso. Então tá bom, um abraço. Obrigada, Deoclésio. Obrigada. Gente, que delícia. Ainda bem que acabou minha quaresma sem açúcar. Já pode aproveitar. Muito bem, gente. Então, seguimos aqui com a Thay. Eu queria perguntar uma coisa. Eu até salvei. Isso Tá. aqui eu vi em algum lugar. Eu nem sei onde é que foi, porque foi um quadro, eu tirei uma foto. Então, não sei onde é que foi. Não foi na internet que eu vi, mas eu achei essa frase tão profunda. E talvez case com o que a gente estava falando. Diz assim, entenda. Pessoas com depressão não fingem estar doente. Pelo contrário, a maior parte do tempo elas fingem estar bem. Nossa, Isso é verídico, Thay? é verídico. Porque o que você escuta é... Você tem que se ajudar. Essa frase, ela rasga o coração, assim, sabe? Uhum. De um jeito, assim, eu tô fazendo de tudo pra me ajudar. Eu juro que eu tô me ajudando. Eu juro que quando eu não levanto da cama, eu tô tentando me ajudar. Sabe? É muito isso. E a gente tá 90% do tempo, claro, a vida não pode parar, né? A gente tem Sim. conta pra pagar, a gente tem família e tal, e o que a gente mais escuta é você tem que se ajudar. E isso é triste demais, porque a gente tá tentando, sabe? E a gente quer parecer bem o tempo inteiro. Mas é difícil. É que às vezes o esforço tem que ser muito grande, eu acho, né? Exatamente. Mas sabe outra coisa que ajuda muito? Um chimarrão. A Rafa, quando vem com essa cara, ela já vem, já vem com... Eu adoro. Mas o que vem? É verdade. Eu adoro. chimarrão Chimarrão, uma conversa, um bom mate. Ajuda muito. E aqui, além da Degustare, nós temos uma outra boa companhia que é o Chimalis, né, Lu? Isso, eu ia mostrar o chimarrão aqui, porque a gente sempre faz com as coisinhas da Chimalis, mas olha essa cuia maravilhosa aqui. Eu achei tão lindinha, minha linda. cara. Cuia de madeira, com a bomba marrom, e todo cheio de coraçãozinho, assim. Lindo, Sim. né? Linda. Então lá tem todas essas coisas que a gente adora. Para todos os estilos. Tem cuia pra todos os estilos, gente. Inclusive, eu falei que precisava de uma cuia nova. Até hoje não consegui me decidir. Não comprei Muita nenhuma. opção. E o legal, Bom, eu tomo uma agora. Tu então. toma? o legal, você vai tomar na cuia personalizada do Linda. movimento Mulherar, feita pelo nosso patrocinador Chimalis. Chimalis fez pra nós. Ela Ela ali. faz, ela faz personalizados também, produtos muito legais. Sim. Vale super a pena conhecer. Isso aí. E tá, eu queria te perguntar outra coisa. Assim, nesse processo, você consegue identificar, a gente tava falando agora, né, que você falou, eu tento me ajudar, e você consegue identificar no dia a dia coisas que te ajudam a vou fazer isso porque isso eu sei que vai me deixar melhor, ou nem sempre aquilo vai ajudar. Eu encontrei uma dificuldade muito grande que é em achar um hobby. Eu não sei qual é o meu hobby, eu não sei o que eu gosto de fazer enquanto não tô fazendo nada, né? E eu acho que isso me ajudaria. Eu tenho... O meu marido é simplesmente a pessoa que mais tem hobbies no mundo que eu conheço. E eu não consigo achar nenhum. Ele joga pádel, ele voa, ele atira, ele mexe com impressão 3D, ele faz tudo que vocês imaginarem. E eu não consigo achar um hobby. Mas são poucas coisas. Como eu falei do exercício físico, se torna um hábito também, né? A gente fica tão viciado que se torna um hábito. Então, a hora que eu consigo desligar minha cabeça, que eu consigo focar só naquilo, é o exercício físico. Então, eu acho que o meu hobby, o meu escape no momento é um exercício físico, uma boa série, um bom filme, momentos de acalento, assim, sabe? Tipo, passar tempo com o Augusto também, com a minha família.
Por mais que às vezes dê uns ataques de ansiedade, assim, e quando dá esses ataques é muito ruim porque a gente quer sair correndo daquele lugar. E às vezes eu tô num momento que tá muito cheio de gente, me dá ataque de ansiedade e eu quero sair, sabe? Me dá uma fobiazinha, assim, e eu não quero mais estar ali. Mas, normalmente, é o que tá me acalentando, assim. Ficar com amigos, ficar com a família, ficar com o Augusto, ir pra academia, comer uma coisa gostosa, cozinhar. Cozinhar sem compromisso, eu acho que é o que me faz bem, assim, sabe? Essa parte de não saber os nossos hobbies, eu tava conversando com outras amigas esses dias e elas falaram assim: nossa, meu marido falou que eu não sei o que é ter hobby, e ele sabe de tudo. Eu pensei, cara, será que isso é tipo da mulher? Porque a mulher faz tantas coisas em casa, no trabalho, que às vezes tu acaba esquecendo de olhar pro hobby mesmo, né? Então, muitas mulheres realmente não sabem ter hobbies por às vezes não ter oportunidade de parar, sentar e pensar no que eu gosto. Ou porque também não testou, né? Porque às vezes não é porque tu fez uma coisa que tu não Isso. gostou, que daí tu não vai gostar de nada, Pode né? Às ser. vezes também é experimentando. E às vezes o hobby tá no dia a dia, como a Thay falou, cozinhar. É uma coisa que você faz já, mas fazer sem compromisso é um hobby, né? Eu gosto de cozinhar, mas quando tô assim, eu gosto de cozinhar. Mas no dia a dia a gente tem que parar, assistir um filme, uma série, continuar lendo um livro, né? Principalmente pra gente que é mãe, parar e ler um livro é um desafio, não é assim, vou ler um livro agora, né? Tem que todo o universo conspirar a favor. Então, eu acho que é a gente se permitir e também não se cobrar, tenho que ter um hobby, também não é isso, né? Tem que ter, se você quer ter um hobby, se não faz É sentido. que eu fico na pressão, né? Porque Sim. eu vivo com Sim. o sobrenome dele é Obi. Boa. Muito boa. Já O começa por sobrenome ali. dele já é igual Robin, então... Boa. Daí eu acho que dá uma pressãozinha, assim, sabe? Ele sempre tem coisa pra fazer, ele sempre tá entusiasmado, se mexendo e não sei o quê, e eu só queria que ele ficasse parado comigo. E Thay, o que você vê, o que mais mudou na sua vida, assim, desde que você está passando por esse momento, assim, a Thay de antes e a Thay de agora, o que você sente que mais mudou? Eu desacelerei. Tô aprendendo como não, sabe? Tudo bem devagar, assim. As pessoas, quem é mais próximo a mim já aprendeu que eu tenho um limite, já tá uma coisa mais devagar, então eu desacelerei. Se fosse pra falar em uma palavra, assim, o que mudou da Tainá de antes pra Tainá de agora, é exatamente isso. Eu tô mais tranquila, sabe? E isso tem te feito bem. Bastante. Outra coisa que pelo vídeo a gente viu que te fez bem foi a própria espiritualidade, né? Tá? Você fala muito no vídeo sobre isso. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência, de como tu fez a conexão, como tu entendeu que isso era importante, que eu acho legal. Sim. Deus, né? Eu acho que sem ele a gente não consegue fazer nada. E principalmente foi na mão dele que eu me agarrei e consigo estar aqui hoje, com certeza. Eu não posso falar, claro, terapia, claro, remédio, mas rezar ajuda muito. Fiz a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Maravilhosa. E já foi a 4ª vez que eu fiz ela. E eu pensei, já fiz com tantos propósitos, né? Eu acho que agora é o principal. Eu acho que agora é quando eu preciso mesmo dele. E eu senti que ele falou comigo dessa vez, sabe? Falou mesmo, ele falou, vai ficar tudo bem, não precisa ter pressa. A gente é muito imediatista, né? A gente quer as respostas. Inclusive nas orações, né? Reza uma vez e, Exatamente. não tá funcionando. No dia 18, eu senti que ele falou comigo. E ele falou exatamente isso, não precisa ter pressa. Vai ficar tudo bem, você vai voltar a ser o que era, você vai ter toda a tua alegria de novo, mas não tenha pressa. Então agora, toda vez que eu tô com muita pressa, que me dá um desânimo, que eu quero que as coisas aconteçam, eu penso nesse dia. E foi um dia que eu acordei de madrugada, assim,
Eu fazia oração todo dia quando eu acordava de manhã cedo, né? E aí eu acordei e era, sei lá, umas 3, 4 da manhã e senti que ele falou comigo. E foi muito mágico, foi muito... Eu fico até arrepiada, porque foi... Deus, assim, ele é foda, ele é mágico. E a gente agora com o Augusto, que ele é piloto de avião, a gente voa bastante, né? E tipo, você tá lá em cima, você vê lá de cima tudo que ele fez, que ele faz é mágico, E assim. quanto a gente é pequeno, né? Quando a gente olha. Quanto a gente é pequeno, quanto Diante da criação, né? insignificante tanta coisa, sabe? Tanta futilidade que a gente se incomoda ou problemas tão pequenos, sabe? Ai, Deus é maravilhoso. E às vezes a gente só tem que focar nisso e agradecer. É o que tá... Tá, e o que a família e os amigos representam pra ti nessa jornada? Ai, eles foram tudo também. Meu Deus, a minha família, os meus amigos me acolheram de uma forma que eu não sabia que era possível. Não sabia que eu tinha tanto amor envolvido. E tiveram vários episódios, assim, mas o principal foi um que... Vou falar uma coisa um pouco sensível agora, mas eu tentei me matar um dia tomando uma cartela inteira de Rivotril. E aí eu não consegui, porque tô aqui. Que bom. Como vocês podem ver, Como vocês podem ver, eu não consegui, não obtive sucesso. Mas um dia depois, eu não tinha contado pra ninguém, mas um dia depois tava todo mundo lá em casa. Eu não queria ficar sozinha. Mas tinha meu pai, minha mãe, minha irmã e eu tinha mais 4 amigas. E o Augusto. E aí eu senti tanto amor, tanto acolhimento naquele momento, eu tava chorando sem parar. Tava todo mundo ali, tipo, meu Deus, o que a gente faz contigo? O que tá acontecendo? E eu senti tanto amor naquele momento que eu compartilhei com eles, que eu tentei. E aí eu desabei. Daí eu falei, pai, me desculpa por ser cabeça fraca e tal. Daí todo mundo se emocionou, todo mundo ficou, não, a gente tá aqui por você e tal. E a partir desse momento, ninguém mais, sabe, largou a minha mão. Eu senti que eles estavam ali. E eu fico até com vontade de chorar lembrando desse dia. Mas eu senti que eles estavam ali, que eles nunca iam soltar minha mão mesmo, sabe? Foi bem... Deus também tava ali naquela hora. Senti, foi bem importante. Foi bem... Ai, até... Como acolhimento é importante, né? Tem um cliente nosso que ele fala muito sobre alguns ataques, enfim, mas normalmente às vezes aquele que está atacando é porque em algum momento ele não foi acolhido. Uhum. Então é como é importante a gente olhar pro lado e estar atento aos sinais. Porque às vezes a pessoa só quer um acolhimento, né? Só um acolhimento. Que tudo passa. Você só precisa ouvir, às vezes, né? E naquele momento foi exatamente isso. Eu acho que eu não queria ninguém ali em casa. Eu só queria ficar quieta no escuro, que ninguém me incomodasse. Não ia contar pra ninguém o que tinha acontecido. E eles estavam ali sem motivo, né? Mas querendo me ajudar a ficar bem. E eu me senti tão acolhida naquele momento que eu contei. E foi um desespero tão grande pra eles. Eles falaram, meu Deus, como você pode pensar numa coisa dessa, sabe? Tipo, a gente tá aqui, a gente te ama. E eu não me senti assim no momento, sabe? Até contar pra eles. Não me sentia amada, não me sentia valorizada. E não foi nem pra chamar atenção. Foi porque dentro de mim era uma verdade aquilo, sabe? Dentro de mim a minha verdade absoluta era que eu era horrível, que eu era uma pessoa ruim, que eu não merecia amor, que eu não era digna de todo o amor que eles tinham pra me dar. E aí, depois que eu contei pra eles e eu senti todo esse amor, eu falei, não, realmente eu sou muito amada. E eu acho até, né, Thay, que talvez surja algum tipo de solidão dentro, né, da gente, mesmo a gente sabendo que não tá sozinho, que tá cercado de gente, mas em alguns momentos eu acho que surge essa solidão. Sim. Né? Profunda. Muito.
E pode estar, às vezes, né? É uma oscilação, como eu falei pra vocês. Às vezes pode estar, a gente tá numa festa, mas a gente tá se sentindo vazio, sozinho. Num aniversário, no momento que você mais deveria estar se sentindo amado, não. Tá, é difícil. E eu te pedi. Desculpa. Não, eu te pedi antes de começar o pod, como é que você tá hoje? E aí você falou sobre esses altos e baixos, né? Então, até pra gente compartilhar, porque às vezes a gente acha, não, resolvi, ou hoje tô bem, então agora tá tudo bem. Pode ser que hoje tá bem, mas amanhã não. Isso. É assim, né? É assim, você acorda num dia querendo dar oi pro sol, querendo dar oi pras nuvens, querendo dar oi pro vizinho, e no outro dia você não quer nem levantar da cama. É bem oscilativo, assim, não sei se existe essa palavra. Mas é dias e dias. E são mais dias ruins do que bons, então os bons a gente valoriza bastante. E tem outra coisa que eu fiquei pensando que eu queria voltar, tu falou lá atrás, né? Porque eu acho que esse é um assunto importante quando a gente fala, né, desse tipo de situação. Das pessoas que chegam pra você e falam, ai, mas você tem que se esforçar. Tem que Né? sair de casa. Você tem que fazer alguma coisa. E eu acho que, claro, as pessoas fazem isso porque eu acho que muitas vezes também não sabem muito de que outra forma ajudar. Não é a forma das pessoas ajudarem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são frases que pioram. Porque, além de tudo, tu se sente, poxa, eu não consigo, né? Eu falei, é Ou eu a não tô frase me que mais esforçando, né? rasga o coração, assim. Não sei de um depressivo, mas a minha é essa aí, tipo, você tem que se ajudar. Te põe ainda mais pra baixo, né? Te põe mais pra baixo. O poço vira um pouquinho mais fundo. É bem ruim. E as pessoas estão tentando ajudar, né? O pior é isso, elas estão tentando ajudar com uma frase e tal, mas às vezes só piora. Vou fazer uma interrupçãozinha aqui pra falar de uma coisa que, isso a Thay vai concordar, que ajuda a gente a elevar a autoestima, né, Thay? Que é um bom look. Ah, Uma boa roupa que tu acha. Isso ajuda a dar um compras, upzinho, né? compras ajudam. E trazendo, lembrando mais uma vez, o nosso patrocinador, a Coach aqui de Concórdia. Você pode conferir os nossos looks de hoje, escolhidos a dedo, de acordo com o perfil de cada uma, sempre vestindo a gente maravilhosamente, com peças únicas, estilosas, para todos os gostos, né, meninas? Então, agradecer esse patrocínio e também esse carinho e dedicação com todas as pessoas aí para ajudar a gente a elevar a autoestima, né? Às vezes aquela roupa, aquela maquiagem já dá, né? Já fiquei melhor, Já né? ajuda. Inclusive, eu fiz um curso de automaquiagem e a Cíntia me falou exatamente isso. Você tem que se maquiar pelos próximos 21 dias. Olha, hábitos. Ela falou. E eu não fiz. Porque Olha eu aí, empenho, mas Cíntia. ela Vamos falou mandar esse vídeo pra você. Exatamente. Ai, Cíntia, me desculpa. Mas é exatamente isso. Ela me falou, você pode achar que não, que é um empenho, que é um saco acordar e se maquiar todos os dias. Mas você já vai tirar aquele baixo astral, você já vai se olhar no espelho, você vai querer fazer uma selfie, você vai querer sair de casa, sabe? Tu quer gastar a maquiagem, né? Quando tu tá com ela. E eu achei muito legal. E ela fala que ela faz isso pra todas as meninas que ela faz o curso de automaquiagem, ela fala, então agora você tem que fazer isso por 21 dias. Além de praticar, você também tá se auto-medicando, assim, sabe? Auto-abraçando. Olha aí, fica a dica, Super meninas. concordo. Quando a gente quiser dar uma, né? Um up, uma melhorada. roupa legal, uma maquiagem. Ajuda. Tá, eu queria te perguntar, porque nós falamos sobre medicamento e tudo mais, e assim, o ato de você gravar o vídeo já foi um ato de coragem, como a Kátia bem falou, porque a gente admitir a nossa vulnerabilidade não é tão simples quanto parece. É difícil. Não são todas as pessoas que conseguem. Na verdade, a maioria não consegue. E antes de não quero interromper teu raciocínio, mas como casa isso com o próprio título do livro que a gente falou, né? A coragem de ser imperfeito. Porque realmente você tá
contando para as pessoas que você não é perfeita. Que Uhum. aquilo que tá ali no Instagram, aquela vida maravilhosa, sim, ela existe, mas você não é só aquilo. Tem uma outra parte em você também, Uhum. porque aquilo também faz parte da sua vida. Mas essa coragem de admitir que você tem depressão, que você precisa de ajuda e que você, sim, precisa de medicação, porque hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, eu não tomo nada, como quem diz, né? Eu sou super bem porque não tomo remédio, como se tomar o remédio fosse um problema, sabe? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre esse impacto na tua vida. Sim, eu, inclusive, como eu falei antes pra vocês, eu quis parar, né? Porque a gente vê como uma fraqueza gigantesca Sim. tomar remédio. E ele ajuda a gente. E ninguém liga se você tá tomando ou não. A vida da pessoa, ela não vai pensar se você tá tomando remédio ou não antes de dormir, sabe? Então, eu quis me dar alta, né? Depois do casamento, porque eu pensei, não preciso mais disso. E aí que foi quando as coisas pioraram. Eu vejo o remédio como uma bengala, assim, sabe? Realmente, eu consigo levantar da cama, eu vejo uma diferença, sabe? Por causa do remédio, e por causa da terapia, e por causa dos meus amigos, e por causa da minha família, e por causa de Deus, mas ajuda muito. Não é uma vergonha a gente sentir que a gente precisa de ajuda, a gente admitir que a gente precisa de uma ajuda, sabe? É uma bengalinha que ela tá ali, e ela vai te ajudar. Ela não tá ali pra fazer mal nenhum. Sim. Então, Mas como você bem falou também, não é só o remédio. É a família, Isso. são os amigos, é a espiritualidade, tem é um toda monte, uma é um movimento, rede. né? Exatamente. Então, o remédio é só um detalhe, né? Claro que eu parar com ele agora vai fazer diferença. Mas se eu não tiver minha família, meus amigos, ia ser muito pior. Então, ele é só uma bengalinha ali ajudando todos os dias. E, inclusive, o meu médico, ele tá trabalhando disso desde o começo, que é um período pra gente se acostumar e ir desmamando, sabe? Então, a gente vai tá tomando, começou em doses altas, eu já tô numa dose muito menor do que quando eu comecei. E se for ver, foi um período pequeno, porque eu comecei a tomar em janeiro Super. e já tô numa dose bem pequena do que quando eu comecei. Então, é um auxílio, não tem que ter vergonha, sabe? A terapia, o remédio, tem que tomar sim. E eu acho que é responsável, é sobre você mesmo. Não é sobre o que os outros vão achar, é sobre você se cuidar. Do mesmo jeito que você tem que tomar água, ir pra academia e companhia, você tem que cuidar da sua cabeça e da sua saúde mental. E é isso que ajuda. Eu acho que, no fim das contas, nós estamos vivendo um grande movimento no mundo, Uhum. que a gente às vezes não percebe, mas ele está acontecendo, porque agora nós estamos falando disso, mas, né, pega 20 anos atrás, não se falava em saúde mental. E é algo que está cada vez mais presente. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de maior dificuldade porque a gente resolveu olhar um problema. No passado a gente não tinha esse problema, a gente escondia esse problema embaixo do tapete, mas eu acredito assim, tá, que a gente tá vivendo um momento de transição. Bem na minha vez, como diz a Rafa às vezes, bem na minha vez nós estamos tendo que olhar esse problema de frente Mundo e mudou. aceitar Bem na minha as vez. fraquezas, as vulnerabilidades, mas para que lá na frente as coisas sejam diferentes, que a gente já esteja vivendo uma era em que todo mundo esteja bem mentalmente, porque olha, esse é um problema que eu acho que tá afetando todo mundo. Sim, mas que bom, né? Que bom que vem na minha vez também. Uhum. Eu penso, porque eu não sei como que era o auxílio há 10 anos atrás. De quem precisava desse acalento, desse carinho, sabe? se Dessa falava ajuda. sobre isso, né? Exato. Acho que muitas Exatamente. pessoas adoeciam por outras coisas, mas começava por isso. Só que né? ninguém falava que era isso. Exato. É. Ai, Isso era sei lá. frescura. Daí Isso. desencadeou alguma outra doença, mas começou no emocional. Que Uhum. desencadeou outra coisa depois no Exato. físico, né? Uhum. Então, acho que por isso que tinham tantas doenças, mas não se achava a causa emocional. E hoje, que bom que é se falado da causa emocional, né? Porque ela é o início de muitas outras doenças, né? É o que eu acredito, na verdade. Mas...
Deixa eu te devolver a cuia. Sim. Tá, e você falou que está no momento de pausa, né, e tudo mais, mas o que você pensa quando você olha pra frente? Eu quero ter a minha marca própria. Que legal. Super apoiamos. Com certeza. Quero continuar trabalhando com comida. Uhum. Eu falei, eu não tenho certeza de muita coisa no momento. Eu tô no escuro, eu tô dando um passinho de cada vez, mas tem uma coisa que eu tenho certeza, que eu vim pra esse mundo pra fazer os outros felizes através da comida. Uhum. Que legal. Então, é isso, sabe? Quando eu olho pra frente, eu quero continuar fazendo isso, deixando os outros felizes pela barriga. Pela barriga e pelo cheiro também, né? É, Porque a comida é maravilhosa. Ah, e vou falar, né? Falando de Instagram, assim, eu adoro quando tu posta as receitas. Inclusive, o estrogonofe que eu faço hoje, eu mudei por conta da Thay. Olha que legal. Faço com nata. Comecei a fazer com nata por causa do vídeo que tu fica postou. melhor, né? Nossa, muito. Até outro dia fiz, tinha uma amiga lá em casa. Tu vai pôr nata? Eu falei, claro, experimenta, vai ficar muito melhor. E nunca mais coloquei creme de Que leite. legal. Que Ai, bom que lembrar. bom. Tem uma batata que você faz no forno com bacon e frango, cubos de frango, bacon. E deixa o queijinho em cima também, que a gente pegou a receita e fez. Gente, é deliciosa aquele creme. É que tu fazendo, Tudo. Thay, parece que fica tão fácil. Daí a gente olha e pensa, também consigo. Mas é Dá a coragem ideia. de fazer, né? É a ideia. Então, por favor, volte logo. Volto, Cadê essa volto sim. impressão? Mas é só pra te falar aqui, porque eu sei, a gente vive isso na pele, a gente vem aqui, grava esse podcast a cada 15 dias, a gente pensa, será que alguém assiste? E quando a gente encontra alguém na rua que diz, nossa, foi tão bom quando vocês falaram tal coisa, foi a partir daí que eu fiz tal coisa, ou que eu pensei tal coisa, que a gente pensa, nossa, realmente Faz diferença. faz diferença. E é isso que eu quis dizer com a tua receita, porque pode ser uma coisa simples, existem milhares de receitas na internet, Uhum. mas o jeito, Thay, de fazer e de mostrar é teu. Uhum. Então Ah, faz diferença na obrigada. nossa vida Sim. também. Eu acho muito estranho, né? Ainda é estranho. Depois do programa eu tava mais acostumada, mas agora, quando alguém me para e fala das receitas e tal, ai, você é a Tainá? Ai, a minha filha fazer todas as receitas, ai, não sei o quê. Eu acho muito legal. Eu acho que é por isso que a gente não quer parar. Né? Exatamente. É isso que nos move, né? Uhum. E é isso que faz a gente também aqui, assim, quando a gente ouve alguém falando, porque de fato, a gente não sabe, as pessoas olham no Instagram as tuas receitas, mas tu não sabe que elas estão olhando o que elas acharam ou se isso faz Aham. diferença na vida delas. Nós aqui da mesma forma, né? A gente tá aqui, hoje a gente sempre fala, a gente faz esse podcast primeiro pra nós. Uhum. Porque toda vez que a gente senta aqui com Uhum. alguém, a gente cresce, a gente aprende, a gente conhece histórias, a gente se conecta, a gente evolui, melhora em coisas, sabe? Então, é pra nós em primeiro lugar. Mas a gente sabe que bate em alguém, sabe? Que chega em alguém que precisa. E se chegar em uma pessoa, já valeu a pena. Sim. Então, o teu trabalho com a comida é assim. Ai, obrigada. É a intenção. É bem isso, E é como a gente tava falando antes, de chegar e fazer pra gente, né? Isso. É pra gente. Aquela comida que eu tô fazendo e tô gravando, é eu que tô sentando e comendo depois, naquele momento. Eu acho que vem uma Tainá aí que vai aprender a aproveitar os processos de cozinhar, gravar e comer depois. E aproveitar isso também. Da tua fala eu sinto isso, né? Sim. Vai poder dizer mais não para outras pessoas, para você curtir a sua comida e da sua forma. Pra dizer sim pra mim. Isso, eu sinto isso, assim, na tua fala, assim, sabe? Aham. Que legal. Amém, que Amém. assim seja. Muito bem. Isso aí. Mas tem uma outra coisa que acalma e eu já quero falar que eu sei que a Thay gosta, é de perfume, né? Ai, eu amo. Então, nós temos hoje aqui, eu amo esses frascos, gente, porque Lindos, né? Lindos. assim, eu nem senti o cheiro ainda, mas já queria ter, só pra ter o frasco. São os Lindo. perfumes da Taste Perfumaria, né? Então, a Taste tem um bom gosto incrível lá para perfumes, cremes, enfim. Ela deixa a gente passar, né? Sim, perfume de cheiro. Eu vou falar um pouquinho, Lu, aproveitar enquanto Já a Lu a se comida perfuma aí. Por favor. O perfume que a Taces mandou hoje é o Trésor Fleur Nuit.
uma fragrância floral, gente, que exala sensualidade e romantismo. Para falar um pouquinho mais desse perfume, porque vale a pena. Ele é um encontro inesperado entre duas nobres flores, a rosa negra e a orquídea taitensis. A nota gourmand de macchiato deixa o perfume com um fundo de cheirinho de café, que eu tô sentindo daqui, inclusive. E é perfeito pro outono e inverno. É verdade. Eu senti daqui. Quando a Lu passou, já veio o aroma, verdade. né? Um perfume Eu passei no docinho e microfone. marcante. O microfone vai ficar cheiroso. Ai, é delicioso. É maravilhoso. É, e a Thaís falou, manda, pega esse que a Thay vai gostar. Aham. E é legal esse que o ela meu conhece favorito. os gostos, né? A Thaís, que a gente descobriu no último podcast, quando ela veio aqui, que ela é sommelier de perfumes. Então nem sabia que isso existia, Chique. né? E então ela tem toda a parte técnica do perfume também, que eu acho fantástica. Que embalagem linda, Linda. gente. Linda, 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 linda. Ele, me corrijam se eu estiver errado, ele é um perfume mais adocicado. Sim. Ele é. Né? Aham, Pra quem gosta bem de docinho. fragrâncias mais doces. Tá combinando com a Thay. Doce. Eu adoro. Esse perfume é o meu xodó. Olha aí, Olha viu só. só? Maravilhoso. Tá, eu queria que tu falasse para algumas mulheres, enfim, homens, enfim, também que estão nos ouvindo, que estão passando pela mesma situação que tu passou, ou que tá nesse momento, o que tu falaria para essas pessoas? E eu vou falar o que falaram pra mim, que eu não acreditei. Eu achava que era uma baboseira, porque quando a gente tá nesse momento, tudo parece que tá tudo escuro, nada vai ficar bem e tudo passa. Tudo passa de verdade. Eu tô bem melhor hoje do que eu tava em janeiro. E eu sei que eu vou estar bem melhor daqui a um mês. E tudo passa, gente. Você pode achar que não, mas você tá rodeado de amor. Você tá rodeado de carinho. Você tá rodeado de Deus. E isso é muito, 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 muito importante. Levanta da cama, sim. Vai trabalhar, sim. Coloca um sorriso no rosto, sim. Porque eu acho que quem te cerca vai amar ver isso. Se não for por você, faça pelo outro. Faça por quem te ama, sabe? E tudo passa. Uma hora você vai acordar bem. Você vai acordar... Pode não acordar feliz, mas vai acordar um pouco mais acalentado, um pouco mais abraçado por todo o amor que te cerca, sabe? Eu acho que tudo passa. Isso aí. Até a uva. Até o... Até a uva passa. Ai, eu tinha que soltar boa, essa boa. energia. E aí? Ai, gente. Eu É, quero saber, verdade. arroz com uva passa ou arroz sem uva passa? Ai, eu acho que eu tô velha. E eu Com tô uva. preferindo com uva. Eu também. Sabe que eu fiz essa mesma alusão há uns 2 anos atrás, quando comecei a fazer farofa com uva passa. Pensei, gente, eu não gostava disso. Aham. Em que ponto da vida eu mudei? Eu falei, meu Deus, me tornei uma idosa. Agora. Tamo certo, junto, então, tamo porque eu junto. também tô na fase de gostar de uva passa. Achei que nunca chegaria essa fase na vida. E eu adoro. Tá, e agora eu queria também, né, te perguntar sobre, digamos assim, a tua relação com o Instagram. Porque quando você postou o vídeo, você falou muito, sim, da tua relação do Instagram. Você, né, pessoal, a vida perfeita, ela não é tão assim, vou te mostrar uma realidade. Mas com relação ao que a Thay vê das outras pessoas no Instagram, isso te afeta ou não com relação a isso? Porque tu trabalha com o Instagram, né? Uhum. Hoje ali é o teu maior movimento. Como que você reage diante ao que você vê das outras pessoas? O Insta, eu vou dizer que eu peguei um rancinho depois desse momento, sabe? Porque é o centro da atenção e da comparação. Então você vai estar... eu acho que até sem querer você tá se comparando o tempo inteiro, sabe? Eu parei de seguir pessoas com os corpos perfeitos, que só postam fotos de biquíni, sabe? Essas blogueiras. Parei de seguir gente que tá tudo bem todos os dias. E é isso, é o centro da comparação e é o centro da atenção máxima, assim. A gente vive hoje pelo Instagram, né? É a nossa rede social, é o que a gente quer postar, é o que a gente quer mostrar para os outros, mas as pessoas estão ficando doentes por isso. Boa. E isso é muito, muito, muito sério. Eu
agora voltando, né, aos poucos e tal, eu tô consumindo coisas que me fazem bem. Mas o que tem a ver naquele momento. Então, no momento, viagens, tô consumindo coisas de autoajuda também, que faz muito bem. Coisas realmente que fazem sentido, sabe? Não a superficialidade do negócio só. E vejo muita gente mostrando mais a realidade mesmo também. Sabe? Dessas pessoas que eu tô seguindo, pelo menos, não tá tudo bem o tempo inteiro, coisas ruins acontecem, coisas ruins são feitas, e é isso. Eu parei um pouco de consumir conteúdo que eu sei que não é verdade. Ou seja, você mudou tua relação com o Instagram. Mudei, completamente. Ficava me comparando muito antes com a questão de seguidor, de visualização e tal. E agora não, sabe? Agora eu quero postar pra mim. Isso. É a minha rede social. E se fizer sucesso aquela postagem, deu mais de 10 mil visualizações, deu mais de 20 mil, 50, 100, é a consequência, sabe? Eu quero que seja uma consequência. A coisa ter dado certo, a coisa ter alcançado mais pessoas. Não quero postar só por aquilo. Você atribuiria ao Instagram parte que contribuiu para o ponto que você chegou? Sim. Sim. É a comparação. É o mostrar a vida perfeita, é a atenção de todo mundo, tava todo mundo me pedindo do casamento o tempo inteiro, todo mundo pedindo o que estava acontecendo, o que ia ser o vestido, o que ia ser a comida, o que ia ser as madrinhas, qual que ia ser a próxima festa. Então, consumiu mesmo. Foi parte do problema, não 100%, mas no 90%, assim, ajudou. Nossa, gente, olha a responsabilidade, né? Quando tu manda mensagem pra alguém, tu responde algo, tu não sabe o quanto tu tá invadindo a privacidade e a vida daquela pessoa, né? Então, olha a responsabilidade de se portar na internet de uma forma amena, né? Eu tenho uns probleminhas de ansiedade desde que eu era pequena. Então, eu tinha aquela tricolofobia, que é quando você arranca o cabelo sem perceber. Eu tenho um ruim. pouco disso aí também. Nem sabia que tinha esse nome. Eu também Mas não quando sabia. eu vejo, eu tô lá assistindo, eu tô tá assim, ó. Isso, E faz exatamente. anos que eu eu lembro. isso. Eu tinha isso, eu roí a unha, e agora eu dei pra ficar me apertando no braço. Então, meu Deus, se eu via alguém com a unha perfeita no Instagram, eu ficava, meu Deus, por que eu roo minha unha? O cabelo gigantesco e não sei o quê. Ficava, por que eu fazia isso comigo? Sabe? Mas é uma coisa tua, é um defeitinho teu, sabe? Aceita, vai tratar aquilo, se cuida. Não é o fim do mundo, você não é uma pessoa horrível pela outra pessoa estar melhor que você naquele momento. E às vezes ela nem tá, às vezes é uma mentira, né? Como a 90%, 80% do Instagram deve ser. Sim. A gente só quer postar o que é bonito, a gente só quer postar o que tá lindo e maravilhoso. Tanto que eu postei... Agora, depois que eu postei o vídeo, quando eu posto coisas que eu estou fazendo de bem, sabe? Tipo, voltando assim, eu tenho muito mais engajamento, as pessoas respondem muito mais do que se eu posto uma coisa perfeita. Que eu tô no momento perfeito, que eu tô no momento bom. Não, elas querem ver agora a vulnerabilidade que eu mostrei naquele vídeo. Porque se identificam, né? Porque se identificam, Porque, exatamente. porque de alguma forma é de verdade. Exato. Né? E talvez elas também estejam passando por isso, né? Eu já falei, eu acho aqui outras vezes, mas existe também um movimento antes do Instagram, no sentido de, assim, o que você consome de conteúdo, mas também o que você gera em excesso, porque o que a gente vê muito, e eu não falo que eu não sou assim, eu falo que a gente tem que olhar pra isso e tentar mudar isso. Às vezes tu tá num local, tu não tá preocupado em aproveitar aquele momento, tu tá preocupado em fazer a foto pra Mostrar. postar, né? Exatamente. Aí tu pensa, mas por que eu tenho que mostrar? Só porque eu tô fazendo algo diferente eu tenho que mostrar? Deu que eu tô fazendo igual todo dia, eu não tenho que mostrar? Então, eu percebi isso uma vez que eu fui num evento e de surpresa, assim, apareceu uma banda do Olodum lá e tal. E, cara, eu tava bem atrás, assim, e quando eu olhei pra frente, eu não vi ninguém olhando pra banda.
Mas eu não vi uma pessoa olhando pra banda, porque tava todo mundo olhando pra Pro tela do celular. Falei, caraca! Aí eu me dei conta do quanto a gente só quer mostrar. A Sim, gente não quer mostrar. mais viver. Exato. A gente quer mostrar. Teve um cantor americano que foi fazer um show, que eu não vou lembrar quem é agora, e que ele mandou a galera baixar o celular. Tipo, ele tava todo mundo filmando ele mandou todo mundo baixar o celular e para as pessoas verem ele cantando. Porque as pessoas porque estão você vendo tá pela olhando tela do celular. Uma tela, né? Isso. Não precisa mais estar lá. Isso. Tô olhando pela tela. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma trend agora rolando no Instagram que fala, não poste agora, poste depois. Sim. Que quer dizer justamente isso. Viva agora. Viva agora. Não fez a foto, beleza, mas curte o momento. Não posta agora. Posta depois. Agora você Sim. vive, depois você posta. Né? E acho que é um pouco disso. E eu fico pensando, né, que eu comentei antes que eu acho que no futuro a gente vai estar muito melhor, que a gente tá vivendo esse momento e talvez, vou devagar aqui, tá? O Instagram seja uma ferramenta que Deus nos mandou pra gente, sim, dar essa surtada nesse momento e começar a olhar pro que precisa olhar. Sim. Pra lá no futuro. Porque às vezes eu não consigo entender e eu fico pensando, onde é que vai parar? Vai chegar num Onde é extremo. que vai parar? Sim. Que vai fazer Estudos- tão mal que as pessoas vão ter que começar a resetar isso. Estudos espíritas falam sobre que nada vem pro plano se não tem autorização de algo superior, Que algum né? propósito Porque deve algum ter. Eu até me propósito arrepio tem pensar, de- porque... Pra ser tão grande, né? Pra É. ser tão... E pra Tão afetar as impactante. pessoas. Pra Gente, afetar hoje, desse jeito. se tu pegar 10 pessoas e perguntar, tenho certeza que 9, em algum momento, sei lá, se frustram, se comparam. É difícil. Ficam mal depois ficam que mal. saem do Instagram. Tem um Uhum. psicólogo que eu sigo, que ele tem conteúdo mais pra criança, assim, educativo. Eu gosto muito. E ele fala isso, né? Tem uma parte que ele fala sobre as telas e as crianças, enfim, mas ele fala pra gente como pais. Quando você olha uma rede social, percebe-se quando você, antes de olhar a rede social, como você tava? Estava bem? Tava bem. E depois que você olhou, como é que você saiu do Instagram? Melhor ou pior do que você tava? Ele disse, faça essa reflexão nas próximas 10 vezes que você abrir o Instagram. Cara, a gente sai pior do que a gente tava. É. Na maioria das vezes. Se você não estiver consumindo os conteúdos certos. Porque tem conteúdo bom. Tem muita coisa tem. boa. O problema é as comparações. O O problema problema é que não vende. é o que não vem. Não vende e não É. aparece. Exatamente. Isso As aí. pessoas. Mas Então, tudo bem. é um movimento que precisa ser olhado para isso aí. E sabe que depois que eu postei o vídeo, ninguém mais me procurou para o trabalho. Eu tenho um trabalho fixo que eles adoram, assim, e já querem fazer por muito tempo, mas as pessoas não procuram uma depressiva. Tu sentiu, Sabe? então, que impactou o vídeo no teu profissional. Aham, Porque não vende. Olha ali. Porque ó. não Olha vende. a teoria ali. Porque não exatamente. vende. Gente, que forte isso. Eu não esperava. Nossa. Desde janeiro, assim, eu estou com quem eu já estava antes. Uhum. Mas não teve nenhuma novidade. Ninguém me procurou para trabalhar depois que eu postei o vídeo. Mas talvez isso seja para te conectar Uhum. com clientes que sejam como a tua Exato. verdade Não de é agora. para vir o que não é, É, Que não conecta o que contigo. não me conecta. Exatamente. com a tua nova versão, Uhum. digamos assim, né? Com o que tu quer pro teu eu Exato. agora. Eu pensei nisso também. Se não é do bem, assim, se não é pro meu bem, eu não quero também. Isso não é pra te fazer bem pras pessoas também, né, Thay? É. Porque eu acho que quando tu consegue ser de verdade, por mais que é um trabalho no Instagram, é você, é a tua verdade. Uhum. Isso tem que fazer bem pras pessoas que estão vendo também, Exato. né? Então, talvez é isso. É realmente isso. As pessoas certas se conectarão. Amém. É isso aí. Muito bem. Então vamos para o nosso momento final, porque sim, aqui o tempo voa, já se foram mais de 1 hora. Meu Deus. Nossa. Aham, a gente não vê passar, né? Você falou, será que vai ter assunto? Vai ter assunto. Tá, e esse momento final é o momento voz e versa, onde eu falo uma palavra e você me devolve o que vem na tua cabeça. Ai, que nervoso. Essa parte eu adoro. Eu também, é a minha parte favorita. Até que eu não esteja ali, né? É bem bom, tá? Tu sabe que um dia tudo volta, né? Bom, Sei assim que uma vai hora eu vou receber aquela figurinha, você mesmo se prejudica, né? Mas não vai ser hoje. Vamos lá, Thay. Silêncio. Deus, Coragem. mãe e pai.
Ansiedade. Medo. Inspiração. Mãe e pai. Deus. Tudo. E vida. Amor. Muito amor. Que legal. Olha, passou. Nem foi tão difícil, né? Não foi tão Foi difícil. delicioso. Tá, é muito bom a gente poder estar aqui falando sobre isso, como a gente falou. Antigamente não se falava, não se tinha espaço, as pessoas não se abriam também. Então, você estar aqui se abrindo hoje para nós e para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo é mais um ato de coragem da Thay, né? Então, só te agradecer por essa oportunidade que Eu você nos agradeço. deu de conversar o convite. contigo hoje, de ouvir um pouco mais da tua história, de conhecer um pouco mais da Thay fora do Instagram. Aham. E de levar isso para outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, passam por isso, exatamente como você tá passando. Sim. E às vezes não tem a coragem de falar ou não sabe como pedir ajuda, né? Então, de alguma forma, você pode ter certeza que essa tua história também vai ajudar outras pessoas. E essa é a intenção do nosso podcast, promover Amém. bate-papos que sejam pro bem, que sejam construtivos, que ajudem as pessoas também, né? Eu que agradeço o convite, meninas. Meu Deus, eu fui 100% real. Que Nem bom. esperava falar tudo que eu falei aqui. Mas que bom que vocês gostaram. Sim. E me chamem para os próximos também. Com certeza. Nós seguiremos te acompanhando. Isso aí. Não demore a postar receitas. Mas você é mulher que também esteve nos acompanhando, que achou esse assunto relevante. Mande para uma amiga, mande para uma mulher que também precise conhecer essa história, precisa falar sobre isso. E faça essa mensagem se dissipar na internet, no Instagram. Vamos usar a parte Isso, a boa parte das boa. coisas, né? Os conteúdos que Isso constroem. mesmo. E, enfim, temos muitos episódios aí que podem também contribuir com a vida das mulheres. E antes de encerrar, eu quero fazer um brinde com o calzone. Então, vamos deixar esse Tô calzone olhando aqui, pra né, ele, gente? ele tá me olhando Pelo aqui. amor Vamos de Deus. encerrar com a sobremesa, né? Ô, Isso aí. chefe, tá, como é que Jesus, como é que desse tamanho. como é que eu faço isso aqui? Eu posso... Eu acho que tá Pega. fatiado, Rafa. Ai, gente, câmera. Consegue dar um close aqui? Câmera central, talvez, aqui, ó. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Gente do céu. Meu Deus. Deu Clécio não colaborando com a nossa dieta. Brincadeira, a gente nem tá de dieta. Eu deveria estar. Com a mão é com decoração, tá? Tudo bem, olha só. Lindíssimo. Muito lindo. Viu, tá encerrando pode com doce, né? Isso! Isso em sua Ai, Brinde homenagem. ao estilo Tainá Chiarello. É isso aí. E com essa doçura toda, a gente agradece novamente, a Thay agradece você que esteve aqui conosco, participando, se aprofundando e se interessando em evoluir, né? Afinal, estamos todos aqui nesse processo de evolução. Continuem com a gente acompanhando, tem mais episódio para você. Se inscreve, curte nossas redes sociais, nos acompanhe, segue e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Um brinde! Kátia tá muito longe. Tchau! Tchau, tchau.